Olá pessoal, então nossa aula hoje é justamente para entender como é que a evolução temporal dos estados quânticos, afeta os valores esperados que a gente pode obter. A gente vai usar aqui a representação de Schrödinger, assim como todo o resto do livro, né? Usa a representação de Schrödinger, como eu já discuti aqui. E o que acontece, com a variação desses valores esperados, e o que tem a ver com a chamada relação de incerteza, energia e tempo. Porque você já deve ter visto demais em alguns livros, que a gente tem a nossa relação de incerteza entre posição e momento, como sendo maior ou igual a h cortado sobre 2. E em muitos livros você também encontra a relação de incerteza entre energia e tempo. E essa relação de incerteza entre essa energia e tempo, ela é muito difícil de ser discutida, sem que você possa compreender de onde que vem. Na verdade, o significado dessa relação de incerteza entre energia e tempo não está relacionado com possíveis medidas do tempo ou possíveis medidas de energia. Está relacionado muito mais à capacidade que um tempo tem de perder a semelhança que ele tinha com o sistema originalmente. Então, a forma como o estado quântico muda, a sua, digamos, aparência, a sua forma, o seu caráter, ele vai mudar conforme haja uma discrepância com relação às possíveis medidas de energia. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? A interpretação dessa relação de certeza entre essa energia e tempo não está relacionado com as medidas do tempo. Afinal, tempo, na mecânica quântica de Schrödinger, não é um operador, não é um observável físico no sentido de poder ser medido dentro do formalismo que a gente viu até aqui. Por mais que o Hamiltoniano seja, mas o tempo não é um operador. Aqui x e p sim são medidas de x e p. E quando eu digo que existe uma relação de certeza entre posição e momento, eu estou dizendo que é incapaz de encontrar um determinado estado quântico onde você tenha certeza das medidas simultâneas de x e de p. Ou seja, você não pode medir simultaneamente x e p, como a gente já viu aqui, o comutador deles entre eles é diferente de zero, faz com que você tenha um mínimo para o princípio de incerteza, e aí o menor valor possível que você pode obter dessas medidas é dado pela função gaussiana, como a gente já viu. E o princípio de incerteza, energia e tempo significa o quê? Para a gente entender isso daí, a gente vai calcular, por exemplo, vai imaginar que exista no seu problema um determinado observável físico, vamos lá, um observável físico, O, em que esse O é dependente, por exemplo, de x, de p, pode ser dependente do tempo. Ele, obviamente, que é hermitiano, ou seja, O igual a da dele. Eu estou já dizendo a priori que ele é hermitiano, sem provar nada. Ele é um observável físico, você mede os seus autovalores, são reais, e você quer tentar entender o que acontece com o valor esperado desse. Ora, o valor esperado desse observável físico O, como função do tempo, como a gente já viu, vai ser calculado pela função de onda, que evoluiu no tempo, juntamente com esse observável físico, e a função de onda x de t. Tudo bem? Então, quanto é que vale a derivada desse observável físico? Essa é uma das formas de entender, por exemplo, como que o valor esperado desse observável físico muda com o tempo. Se ficar constante, significa dizer que o valor esperado dele é um só sempre, e se mudar rápido, significa dizer que o sistema físico, o sistema quântico, no caso, está mudando muito rapidamente. Então, a derivada desse operador ela é uma grandeza interessante para saber se muda rapidamente ou não os valores esperados de um operador qualquer. Bom, quanto que vai ser essa derivada aqui? Então, se eu derivar essa expressão, vamos fazer uma derivada com calma aqui, o que eu vou ter que derivar explicitamente, essa integral, isso aqui é uma integral, então, em princípio, eu posso fazer o seguinte, eu posso pensar que isso aqui é a derivada do psi, O vezes 1 psi, mais a derivada
da função de onda de psi. Perceba que é um derivado no tempo, né? Mais a derivada do próprio operador O com relação ao tempo. Tá certo? Eu estou aqui basicamente aplicando derivada, regra do produto, né? Porque como isso aqui é uma integral em x, né? Perceba que essa integral aqui é em x, né? O valor esperado de O é integral em x, psi, estrela, o operador O, que pode depender do tempo, psi de t. Né? Então eu estou derivando aqui primeiramente essa função no tempo, estou derivando essa função aqui, repetindo o resto, e finalmente estou derivando o próprio operador. Tudo bem? Então, aqui fica o seguinte, a derivada temporal desse valor esperado vai ficar a derivada no tempo, né? Juntamente com o operador O, mais a derivada aqui da função de onda real da dela não complexo, né? Isso aqui é o valor esperado, né, da derivada direta do operador. Tá bom? Tudo bem? Ora, mas quem é a derivada temporal da função de onda? Pela equação de Schrödinger, dependente do tempo, a gente sabe que h cortado d dt é igual a h psi. Né? Ou seja, menos i h cortado, por exemplo, d psi estrela dt, né, é igual a h psi estrela. Né? Ou seja, o correspondente dual desse rapaz aqui, né, essa brincadeira aqui, é o quê? Né? Isso aqui vai ser que é justamente essa integral aqui, é menos i h cortado, tudo bem? Aí, a atuação disso aqui, que é psi vezes o h andado. Tudo bem? Correspondente dual dele. Então, a derivada aqui do operador no tempo vai ser o quê? Vamos aceitar aqui, ó. Vai ser menos i h cortado, psi, operador hamiltoniano, vezes o operador O, né, atuando aqui no psi. Mais psi, O. Aí quem é a derivada? Né? Essa derivada aqui, ó, é a mesma coisa. É 1 o h psi dividido por i h cortado. Tudo bem? Esse rapaz aí. Né? Mais quem? O valor esperado da própria derivada do operador nesse estado quântico psi. Ora, dá para a gente ajeitar essa expressão. Ó. Perceba que aqui já fica claro, né? Como H é hermitiano, que é o próprio hamiltoniano, que é hermitiano, né? Tudo hamiltoniano para representar um determinado sistema físico tem que ser hermitiano, né? A derivada desse operador aí, desse determinado observável físico, vai ser o quê? Como aqui é OH, então a gente tem 1 sobre IH cortado. Né? E perceba que já vai ficar aqui um comutador, né? Que é o comutador de OH. Valor esperado em psi mais derivada de O psi. Olha que equação, né? Interessante. Né? Essa equação me diz que a derivada temporal, né? Vamos guardar essa equação aqui. A equação me diz que a derivada temporal de um determinado observável físico, né,
ela é o valor esperado do comutador dele, com o hamiltoniano, né? Juntamente com o valor esperado da derivada explícita de O. Né? Essa equação aqui, né, ela às vezes é conhecida, né, como a equação de movimento de Heisenberg para valores esperados. Por quê? É um tipo de equação de movimento, porque envolve a variação temporal do valor esperado do operador. É possível também deduzir, na representação de Heisenberg, não vou fazer aqui com vocês, mas é possível também deduzir uma equação explícita da derivada temporal do operador, na representação de Heisenberg. Eu mostrei para vocês que na representação de Heisenberg, os operadores eles mudam com o tempo. Né? Então, a derivada temporal desse operador, que muda com o tempo, é dado pelo comutador também dele com a hamiltoniana, né, com o IH cortado aqui, e a derivada explícita dele no tempo. Isso é possível de mostrar. E aí é chamado de fato de equação de movimento de Heisenberg. Né? Não para valores, né, esperados. Né? Aí, vamos lá. Se o O, que é o observável físico, não tiver dependência explícita do tempo, né? Perceba que o dO dt é igual a zero, e aí esse termo aqui vai embora. Né? Que a maioria dos operadores não tem essa dependência explícita do tempo. Né? Se eu pensar x, p, né? L, próprio spin, as componentes, L quadrado, LZ, né? Por aí vai. Não tem essa dependência explícita do tempo. Né? Então, em geral, esse termo aqui ele, não existe, né? Na maioria dos casos. Mas mesmo assim, ó, aí você tem uma equação que é simplesmente o comutador. Olha que interessante, a derivada temporal do valor esperado do operador é simplesmente o seu valor esperado dele com o hamiltoniano. Olha que interessante. E mais ainda, se O comutar com o H, né? Computador é zero. Ou seja, a derivada do valor esperado do operador seria zero. Né? É o que a gente chama de constante do sistema. Né? É uma grandeza conservada. Grandeza física conservada. Né? Então, aqui você vê explicitamente que se o operador comutar com o hamiltoniano, de cara, você já vê que o seu valor esperado não muda com o tempo. Né? Essa é uma condição logo de cara que você pode tirar do problema. Então você tem um hamiltoniano, pode ser o hamiltoniano do oscilador harmônico, pode ser o hamiltoniano de poço infinito, pode ser o hamiltoniano de partícula livre, pode ser o hamiltoniano do átomo de hidrogênio, qualquer hamiltoniano que você tiver. Se ele comutar de cara com um observável físico ou um operador qualquer, o valor esperado desse operador ele não muda com o tempo, ele é um constante de movimento. É uma grandeza que vai ser conservada no seu problema físico. Bom, e tinha que ser assim por quê? Porque quando um operador comuta com o hamiltoniano, ele tem autoestados simultâneos de energia. Né? Então aquele operador ele possui seus autovetores, os mesmos autovetores de energia. Então é de se esperar que os seus valores esperados não venham a mudar com o tempo, porque
né, os autoestados de energia são estados estacionários. Ok? Então, o que a gente está observando aqui é que uma condição direta dele, como está com o hamiltoniano, ele é uma grandeza conservada. Tá bom? Mas tem outra coisa interessante. Né? Como a derivada desse rapaz aqui no tempo, né, é justamente 1 sobre h cortado, o valor esperado disso aqui, a gente já conseguiu calcular em alguns problemas, né? Se você lembrar aí das aulas passadas, a relação de incerteza que a gente encontrou entre dois operadores, A e B, né, dizia que sigma A ao quadrado e sigma B ao quadrado era 1/4 do módulo do valor esperado de comutador de A com B quadrado. Ora, o que a gente tem desse lado aqui? Comutador de O com H. Né? Então, se eu chamar de A, meu observável físico, e B, hamiltoniano, né? O que eu vou ter no princípio de certeza aqui? O princípio de certeza, generalizado, me diz que o desvio padrão do operador O, multiplicado aqui pela variância, no caso, né, do hamiltoniano, é menor ou igual a 1/4 do comutador de O com H. Tudo bem? Esse rapaz aí, quadrado. Mas, né, perceba que o valor esperado desse cara aqui, pela equação aqui de movimento, né, é IH cortado vezes a derivada. Né? Então, mas o valor esperado do comutador de OH, num estado quântico qualquer, é igual a IH cortado, a derivada do valor esperado de O dt. Portanto, sigma O quadrado, que multiplica sigma H ao quadrado, é maior ou igual a 1/4 do módulo de quem? IH cortado. Então aqui vai ficar H cortado ao quadrado, T quadrado. Se eu tirar o quadrado aqui de todo mundo, eu posso dizer que o desvio padrão de O multiplicado pelo desvio padrão de H, né, é maior ou igual a H cortado sobre 2 vezes a derivada em módulo do valor esperado desse rapaz aqui. E daí? Né? Ora, percebe que aqui está bem interessante, né? E daí que eu posso dizer mais ainda, né, que sem ser o quadrado, né? Eu tirei já a raiz quadrada, que não tem um quadrado. E aí que eu posso dizer que sigma O, que é o desvio padrão desse operador aí, dividido pela derivada do valor esperado desse observável no tempo, módulo da derivada, multiplicado pelo desvio padrão de H, é maior ou igual a H cortado sobre 2. Ora, mas quem é, vamos agora tentar entender isso aqui. Quem é o desvio padrão do hamiltoniano? O desvio padrão do hamiltoniano, né, por definição, é o quanto que as medidas da energia se distanciam, né, de um valor médio. Tá bom? Essa é a definição de desvio padrão. Então, digamos que as possíveis medidas de energia que a gente tem me dão aqui um valor médio, valor esperado do hamiltoniano, né? E essa distribuição é uma distribuição, não importa muito como é que é a cara da distribuição. Né? Lógico que na situação real, isso aqui pode, né, ter picos, né? Pode ter valores aí bem definidos para a energia, né? Ou então uma distribuição mais contínua, né, das possíveis medidas de energia do sistema. Pode ser contínuo se for uma partícula livre. Em nenhum momento aqui eu disse que era status quantizado. Lógico que se for
estados quantizados, né, isso aqui serão picos bem definidos. Tem uma energia que, né, outra energia que, esse por caso é discreto. Outra energia que, então as possíveis medidas de energia, que é A1, E2, assim vai, 3, por aí vai. Né? Lógico que aqui, que eu estou fazendo essa distribuição aqui, é contínuo. É um espectro contínuo de energia. Tá bom? E σH, né, é justamente o desvio padrão das medidas do Hamiltoniano. Tudo bem? Que eu vou chamar de sigma de delta E, né? Que é justamente uma incerteza, né, nas medidas. É uma espécie de incerteza, bom, nas medidas do Hamiltoniano. Tá bom? E eu vou chamar aqui sigma O, né, é o desvio padrão das medidas de um observável qualquer, do observável O. Então, sigma O, aqui o chapeuzinho aqui, né, é justamente o nosso delta O. É uma incerteza deste observável. Pode ser o X, pode ser o P, pode ser o L, pode ser qualquer coisa, desde que, lógico, não tenha dependência temporal. Né? Então, de forma geral, eu posso dizer o seguinte: se eu disser que esse cara aqui, essa relação aqui, sigma O dividido pela derivada tem unidade de tempo, e de fato tem, né, eu posso dizer que o módulo da derivada do O, do valor esperado, né, vai ser a variação, a incerteza do observável físico O dividido por tempo. Percebe que aqui está tudo dimensionalmente correto. Por isso que essa grandeza aqui tem unidade de tempo. Né? Aqui é incerteza. E aqui é um tempo. Tempo de quê? Né? Aí é que vem a ideia. Essa relação aqui, se eu chamar de dt, e essa aqui de ΔE, perceba que isso aqui se transforma em ΔT igual a ΔE, vezes ΔE maior ou igual a H cortado sobre 2. Onde o nosso ΔT aqui, né, é o quê? Né? É o intervalo de tempo na qual o valor esperado, né, muda de uma quantidade de ΔO. Né? Então, ΔT é o intervalo de tempo, né, em que o valor esperado de O, tá certo? Leva para mudar de uma quantidade ΔO. Então, essa é a definição da relação de incerteza. Essa é a, digamos, né, correspondência entre energia e tempo, uma relação de incerteza, que é chamada de relação de incerteza. Energia, tempo. Né? E o que é, no final das contas, esse ΔT? Ora, esse ΔT, você pode interpretar esse ΔT aí
como sendo o quão rápido, né, ou quão lento muda o valor esperado daquele observável físico. Né? Se ele mudar muito rapidamente, tá bom? Esse ΔT, né, se essa derivada aqui for muito alta, né, o que acontece com o ΔT? Perceber que o ΔT vai ser muito pequeno. Né? Então, se a derivada do valor esperado de O for alta, né, isso implica um ΔT pequeno. Né? Por outro lado, se esse rapaz aqui for baixo, esse rapaz aqui ele é tendendo para infinito. Na prática significa o quê? Significa que se os valores esperados de um determinado observável físico, né, mudarem muito rapidamente, que é quando a derivada dele é alta, né, esse tempo em que o valor esperado leva para mudar de um desvio padrão é muito pequeno. Isso significa dizer que o estado quântico, né, ele está evoluindo um tempo muito rapidamente, de tal forma que está perdendo as características iniciais que ele possuía. Né? Em compensação, se a derivada temporal de um determinado operador, né, for muito baixa, tá bom? O intervalo de tempo que você precisa para verificar mudanças nessas medidas desses observáveis físicos, né, é muito alto. Né? E tudo isso vai depender do quão bem distribuído for o nosso valor de energia. Isso significa o seguinte também, ó. Para um sistema em que o ΔE tende a zero, o que é o ΔE tende a zero? É um estado estacionário. Tá certo? Por quê? Porque você não tem dispersão alta de valores de energia, você tem basicamente um único valor sempre a medir. Então o desvio padrão aí, a incerteza é zero. Né? O ΔT deve tender para infinito. Isso significa dizer que os valores esperados serão, as derivadas temporais dos valores esperados serão muito baixas, ou praticamente nulas. Tá bom? Se, por outro lado, houver uma grande dispersão de energia, né, ou seja, se os valores de energia que você está medindo podem ser os mais diversos, com as frequências mais diversas possíveis, né, ou seja, longe de um estado estacionário, né, não um estado estacionário, o intervalo de tempo necessário para um observável físico mudar o seu valor esperado é reduzido, tendendo a zero. Então os observáveis físicos mudarão muito rapidamente. Né? Então esse ΔT aí, ele precisa ser levado com cuidado. Né? Por quê? Porque ele vai depender de cada operador que você está medindo. Né? É o tempo que você vai ter para um determinado sistema quântico mudar abruptamente os seus valores esperados dos operadores. Né? E dependendo do operador que você está medindo, você pode ter um intervalo de tempo específico. Né? Agora, uma coisa é certa, se você tiver, né, uma variação de energia muito pequena, né, nas medidas que você está medindo, ou se você estiver exatamente sobre o estado estacionário, esse ΔT aí é infinito. Isso significa que o tempo de vida daquele estado quântico é infinito. Então, esse ΔT aqui, ele também é chamado de tempo de vida. Né? Alguns autores gostam de chamar de tempo de vida de um estado quântico. Mas é uma medida muito difícil, né, de ser padronizada, quântico, né? Por quê? Porque ela vai depender de que tipo de observável você está medindo. Né? Mas uma coisa é certa, infinito é infinito.
independente do observador físico que você está medindo. Então, se não houver, né, variações abruptas, se não houver, na verdade, dispersão de energia, ou seja, se você estiver no estado estacionário, o tempo de vida é infinito, qualquer observável físico que você medir, ele não vai mudar com o tempo. Então é isso que significa a relação de certeza entre energia e tempo. Não tem nada a ver com as medidas de energia, né? Não tem nada a ver com a possível medida do tempo, tá bom? Porque o tempo não é um operador. Não tem nada a ver com a relação de certeza entre posição e momento, por exemplo. Porque posição e momento está te dizendo que é impossível você determinar com certeza posição e momento de uma partícula, né? A relação de certeza entre energia e tempo ela está muito mais ligada, né, com a descaracterização de um estado quântico à medida que o tempo passa. Né? Ele deixa de ser aquele estado quântico se houver uma grande dispersão de energia inicial. Né? Se você prepara um sistema físico num estado quântico inicial com uma grande dispersão de energia inicialmente, ou seja, se você pode medir vários valores de energia inicialmente, isso significa que quando o tempo passar, né, os valores esperados mudarão muito rapidamente. Esse Δt vai ser muito pequeno. Em compensação, se você conseguir preparar um estado quântico exatamente sendo um estado estacionário do sistema, com um desvio padrão zero, com uma incerteza zero, então o tempo de vida daquele estado ele é levado ao seu máximo. Né? Ele vai subsistir por muito tempo. Tá certo? Ele não vai se descaracterizar muito rapidamente. Isso é o que significa o princípio de certeza entre energia e tempo. É uma forma de você saber, né, de antemão, dado a distribuição dos valores de energia que você tem inicialmente, se os estados quânticos que existiriam naquele problema, se eles vão perder a sua forma muito rapidamente ou se eles vão se manter próximos dos estados estacionários que você preparou, dado a distribuição de energia. Então, um sistema com uma dispersão muito grande de energia, ele muda muito rapidamente. Um sistema com energias bem definidas, que não tem certeza na energia, ele subsiste por muito mais tempo. Tá bom? Essa é a ideia do princípio da incerteza entre energia e tempo. Não está relacionado diretamente às medidas de H e de T, mas em si de como as medidas que foram feitas de H influenciam na descaracterização do estado quântico da partícula. Tá bom? Essa seria a ideia, né, por trás do princípio de certeza entre energia e tempo. Tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Até a próxima aula.